Em nome do Pai que me criou e do Filho que me resgatou, e do Espírito Santo que me santificou. A divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas, dai-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Trecho 46 e 47, volume 2. Jesus não pode deixar quem o ama. Meu adorável Jesus continua esses dias fazendo-se ver pouquíssimas vezes. Sua visita é como um raio, que enquanto se quer seguir, vendo-o foge, e se alguma vez se detém um pouco, é quase sempre em silêncio. Outras vezes diz alguma coisa, mas assim que se vai, me parece que se leva essa palavra junto com a luz que me vem de sua palavra. Tanto que depois não recordo nada do que ele disse. E minha mente fica na mesma confusão de antes. Que estado miserável! Meu amado Jesus, tenha piedade desta miserável. Continue fazendo uso da sua misericórdia. Agora, para não me alongar e dizer dia por dia o que eu passei, direi aqui tudo junto, algumas palavras que me disse nestes últimos dias. Lembra-me que depois de ter derramado lágrimas amarguíssimas, Jesus fazendo-se ver e eu me lamentando com ele, porque me tinha deixado, chamou muitos anjos e santos e dirigindo-se a eles disse: ouçam o que diz, que eu a deixei. Digam-lhe, posso eu deixar aqueles que me amam? Ela me amou, como posso deixá-la? E os santos concordaram com o Senhor, e eu fiquei mais humilhada e confusa do que antes. Noutra ocasião, dizendo-lhe que no final acabarás por me deixar de todo, Jesus disse-me: filha, não posso deixar-te, e como penhor disto, pus em ti os meus sofrimentos. Depois, encontrando-me ocupada com o pensamento, como permitiste, Senhor, que viesse o sacerdote, tudo poderia ter acontecido entre tu e eu. Em um instante, me encontrei fora de mim mesma, estendida sobre uma cruz, mas não havia ninguém que pudesse me pregar. Eu comecei a pedir ao Senhor que viesse a me crucificar. E Jesus veio e me disse: veja como é necessário que o sacerdote esteja no meio de minhas obras. E isto é ajuda também para cumprir a crucificação. É certo que se não há ninguém, por ti só não podes crucificar-te. Sempre se necessita de ajuda dos demais. Aí o outro trecho é muito pequenininho, continua quase sempre o mesmo. Desta vez me parecia que em meu coração estivesse Jesus sacramentado. E desde a hóstia santa espargia tantos raios de luz em meu interior, e a meu coração saíam tantos fios de luz que se entrelaçavam todos esses raios de luz. Parecia-me que Jesus, com seu amor, atraía todo o meu coração, e meu coração com aqueles fios atraía e amarrava Jesus a estar comigo. Aleluia! Então, a Luísa ela tá expondo vários momentos ali de conversas com Jesus, né, de lamentos que ela fez, né, por causa de estar na privação, desde o volume 2 ela já está reclamando, né, misericórdia. E Jesus fala como que ele pode estar, né, longe de uma alma que o ama. Então, é impossível. Então, é complexo, né, porque ela se sente totalmente privada dele, mas ao mesmo tempo ele não está. Então, é uma graça que ela precisa compreender, né, que o estado em que ela está é a vontade de Deus, e a vontade de Deus é a presença do próprio Deus, já está ali. Então, ela não entende isso, mas aos poucos ele vai explicando e ela vai escrevendo, mas não quer dizer que ela entende verdadeiramente isso e toma posse, porque ela reclama dessa privação até o último dia. E a gente vai levando, né, essa compreensão
o sofrimento dela, mas como a gente disse hoje na live, ela viveu somente da vontade de Deus. Apesar de tudo, ela continuava na cama, sem sair do estado habitual dela, sem se retirar. E apesar de não, né, de estar sofrendo, de estar na luta, como a gente disse também hoje, que o sofrimento, né, é importante para vivermos na divina vontade, é a vida da humanidade de Jesus. Ele sofreu, trabalhou e orou. E nós também, né, repetimos esses três elementos da vida. Então, sempre algum sofrimento está acontecendo, que é justamente o dar a vontade nossa para Deus, é justamente não estarmos assim confortáveis, né? Porque quando a gente está fazendo a nossa vontade, a gente está confortável, tá tudo legal, né? A gente está fazendo o que gosta, o que quer. Mas quando a gente está vivendo a vontade de outra pessoa, nem sempre vai ser só alegria. Então, a vida da Luísa é sofrimento, e a nossa também muitas vezes é. E a gente, claro, a gente aprendeu através do livro do céu que a vontade de Deus é a vida. Então a gente fica feliz. Mas a Luísa foi a primeira filha da divina vontade que teve que abrir mão da vontade dela e permanecer no estado em que a vontade de Deus a impôs e não era agradável. Então ela precisou fazer esse sacrifício para que nós hoje pudéssemos ter a alegria de viver na vontade divina. Ela viveu só na tristeza muitas vezes para que nós pudéssemos viver a alegria. Então ela doou e fez o sacrifício por nós. E por isso agradecemos a vida dela, né? Desse sofrimento todo. E aí acreditar, né? Que Jesus ele nunca se retira de nós porque nós o amamos. E os sofrimentos também que ele nos envia é um sinal da sua presença em nós, porque estamos vivendo em modo divino justamente pelo sofrimento, né? O sofrimento nos ajuda a termos a certeza de que é divino, a cruz que diviniza, né? É o enxerto da cruz que diviniza os nossos atos. Então é muito importante a cruz, né? O sofrimento. Sempre vai ter um canal de amor por Deus ali, né? E aí se torna divino, porque todo sofrimento é feito por amor a Deus, todo sacrifício por amor a Deus é divino, né? Então aí acaba a nossa vida fazendo a vontade de Deus que deseja os nossos sacrifícios para Ele. E aqui da hóstia, né? Maravilha, Jesus sacramentado, e da hóstia santa aspargia tantos raios de luz em meu interior. E essa hóstia, né, fazia com que saísse esses raios de luz e que atraía Jesus ao coração dela. E atraía o coração dela para ele. Amarrava Jesus a estar com ela na presença eucarística. Então ela sentiu essa luz saindo da hóstia que representava, né, essa presença verdadeira de Jesus, que ela sentia plenamente nela quando comungava. Então é uma graça muito grande, né, saber que que com Jesus sacramentado ela sempre vai encontrá-lo. Ela falava isso no livro do céu, volume 1, né? Eu tinha certeza que quando eu comungasse eu o encontraria, não teria como ele fugir de mim. E na Eucaristia ele está presente, corpo, sangue, alma e divindade. Então é muito maravilhoso essa fé dela ter certeza que na comunhão ele não podia fugir dela. E essa Eucaristia ela tem essa visão, né, da Eucaristia toda iluminada dentro do coração dela, né, atraindo Jesus ao coração dela. Então é lindo, né, maravilhoso esse trecho, esses dois trechos, e que Deus possa iluminar mais e mais, né, a gente aprender mais e mais em cima deles amanhã, se Deus quiser. Amém, Jesus? Eu confio em vós, fiat, fiat, fiat. Em nome do Pai que me criou, e do Filho que me resgatou, e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da vontade divina minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém, Fiat. Suprema Majestade, eu em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graças e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana por meio do imaculado coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade.
Dai-me, Senhor, a tua divina vontade. Vem, ó divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Tema do dia 31 de janeiro, volume 2, capítulos 46 e 47. Capítulo 46, 14 de julho de 1899. Jesus não pode deixar quem o ama. Meu adorável Jesus continua esses dias fazendo-se ver pouquíssimas vezes. Sua visita é como um raio, que enquanto se quer seguir, vendo, foge. E se alguma vez se detém um pouco, é quase sempre silêncio. Outras vezes diz alguma coisa, mas assim que se vai, me parece que se leva essa palavra junto com a luz que me vem de sua palavra. Tanto que depois não recordo nada do que disse, e minha mente fica na mesma confusão de antes. Que estado miserável! Meu amado Jesus, tenha piedade desta miserável. Continue fazendo uso de sua misericórdia. Agora, para não me alongar e dizer dia por dia o que passei, direi aqui tudo junto, algumas palavras que disse nestes últimos dias. Lembro-me que depois de ter derramado lágrimas amarguíssimas, Jesus fazendo-se ver e eu me lamentando com ele porque me tinha deixado, chamou muitos anjos e santos e dirigindo-se a eles disse: Ouçam o que diz, que eu a deixei. Digam-lhe: posso eu deixar aqueles que me amam? Ela me amou, como posso deixá-la? E os santos concordaram com o Senhor, e eu fiquei mais humilhada e confusa do que antes. Pois é, né? Então assim não tem como, né? É como se ele ficasse amarrado na alma ali. Ele não tem como, não tem lógica, né? Vamos dizer assim, né? Se uma alma ama tanto ele, a alma só pensa nele, só quer ele, sabe? Não pensa em mais nada e só deseja ele. Como ele pode ficar longe dessa alma? Então é muito difícil para a Luísa compreender isso, né? Porque ela não tá vendo ele. Então, ela quando fica privada dele, ela não tá vendo visivelmente ele ali. Então, assim, para ela, fisicamente, é como se ele tivesse abandonado ela, porque ela não tá vendo ele, né? Mas ele sempre procura explicar. Ela é tão engraçada essa paciência de Jesus, viu? Porque, como a Aline falou, é todo os volumes, ela sempre se questiona, né, dessa privação, né, de não poder ver a ele, né? Mas ele sempre vem explicar: eu não te deixo, eu não te deixo. Eu estou no teu interior, eu estou no seu coração, eu estou dentro de você. E tem outros trechos que ele está sempre mostrando, né? A ver o pezinho dele, né? De fora, que ele põe a cabecinha. Então, assim, ele está sempre mostrando: estou aqui dentro de você, mas parece que para ela isso não vale, né? Porque ela quer ver fisicamente ele, né? Então, isso nossa, isso assim deixa ela maluca, né? Mas não tem como, né? Isso que Jesus quer explicar, esse trecho. Que a alma que ama ele, né? Ele não tem como, né? Se distanciar dessa alma, largar essa alma, deixar essa alma. Nossa, ele fica encantado, ele fica também ali, enamorado, louco por aquela alma que só quer saber dele, que só ama a ele, que só pensa nele, né? Em amá-lo, em correspondê-lo. Só deseja ele, não quer mais nada. Então, quem é que não vai ficar maluco de amores, né? Por uma alma que só pensa nele? Então, assim, é impossível ele deixar, não tem lógica isso. É totalmente fora de quem ele é o amor, né? Então, se ele vê que a alma o ama e o quer ele, e que tá toda ali para ele, claro que ele não vai largar aquela alma, né?
Mas é difícil, né, para Luísa compreender isso, né? E ele sempre vem para procurar acalmar ela, né? Aí eu, noutra ocasião, disse-lhe que, no final, acabarás por me deixar de tudo. E ela de novo insistindo, né? Jesus disse-me, filha, não posso deixar-te. E como penhor disto, pus em ti os meus sofrimentos. Interessante, né? Como penhor, como seguro, né? Como seguro, um penhor, né? Como seguro, um seguro ali, ele colocou os sofrimentos dele. Muito interessante, né? As cruzes, os sofrimentos de Jesus, as dores dele como penhor, para assegurar a alma, para você ver o valor dos sofrimentos, o valor das cruzes, né? Depois, encontrando-me ocupada com o pensamento, como permitiste, Senhor, que viesse o sacerdote, tudo poderia ter acontecido entre tu e eu. Em um instante me encontrei fora de mim mesma, estendida sobre uma cruz, mas não havia ninguém que pudesse me pregar. Eu comecei a pedir ao Senhor que viesse a crucificar-me, e Jesus veio e me disse: Veja como é necessário que o sacerdote esteja no meio de minhas obras. E isto é ajuda também para cumprir a crucificação. É certo que se não há ninguém por ti só, não podes crucificar-te. Sempre se necessita da ajuda dos outros. Então, assim, quem viu os sofrimentos é Deus. Mas ele se serve das criaturas, né? Então, as pessoas que nos cercam, as pessoas são instrumentos nas mãos de Deus. Então, aí, porque às vezes a pessoa olha assim, sei lá, vamos supor assim, meu marido falou uma coisa e a gente olha para a criatura, não, foi o meu marido que me maltratou, foi o meu marido que disse uma coisa muito dura que me magoou, né? Mas só que, né, geralmente a pessoa olha assim para a criatura, né? E aí gera confusão, gera briga, discórdia, remorsos ali do outro, né? Raiva, né? Por um parente que falou tal coisa, que fez tal coisa, o marido fez tal coisa, né? Um amigo fez tal coisa, então ela olha para a criatura. E o que Jesus está falando aqui é Ele quem envia os sofrimentos. Mas Ele se serve, Ele precisa ter, como posso dizer, como se fosse um terceiro, né? Ele que envia os sofrimentos, Ele que envia as situações, circunstâncias, tudo é a divina vontade. Mas os meios que Ele se serve são, né, as criaturas. As criaturas são o instrumento. Então, no caso aqui de Luiz, era o sacerdote. Porque a gente não pode sofrer, passar, ser crucificado, nós mesmos nos crucificar, entendeu? É isso que Jesus está falando, né? A gente sozinho não tem como, né? Então, essa importância do outro, né, ali, para, para, para nos santificar, para nos purificar, para viver essa vida, né? A gente não pode viver essa vida sozinho, né? Mas em comunidade, né? Na fraternidade, na comunidade, precisa do outro, né? Então, Jesus sempre se serve das criaturas, né? Para enviar sofrimentos, cruzes, né? Desapontamento, tudo. Não só sofrimentos também, mas tudo. Um consolo, um agrado, né? Um presente que Ele quer dar, Ele se serve sempre do outro ali, das criaturas, né? Então, somos instrumentos nas mãos de Deus, né? Para purificar, para santificar, para ser cruz, né? Na vida do outro. E é assim, né? Isso que Jesus está também nos ensinando nesse trecho, né? Aí, trecho 47. 18 de julho de 1899. Continua quase sempre o mesmo. Desta vez me parecia que em meu coração estivesse Jesus sacramentado. E desde a hóstia santa espargia tantos raios de luz em meu interior, e a meu coração saiu tantos fios de luz, que se entrelaçavam todos esses raios de luz. Parecia-me que Jesus, com o seu amor, atraía todo o meu coração. E meu coração, com aqueles fios, atraía
e amarrava Jesus a estar comigo. É a continuação do luto, né? É como se ele estivesse mostrando uma imagem daquilo que ele tinha falado. Ele mostrou ali uma visão ali, ela vendo Jesus sacramentado, e essa luz que saía, né? E que se entrelaçava e que unia, né, a alma com Deus. Então, é exatamente a continuidade do que ele falou no trecho anterior, que a alma que me ama, eu não posso deixar a alma que me ama, né? Então, a gente fica assim, amarrada, entrelaçada ali, fusionada ali, né? Em Deus, né? Então, essa vida mesmo, essa união de vidas ali, se torna uma vida só. É muito lindo isso aqui, né? Nossa, essa visão que ela teve aqui, de Jesus sacramentado, muito lindo, né? Esse amor que atrai um ao outro, né? Esse dar e receber de amor que Deus ama e ele tem esse retorno do amor e esse fio que atrai a alma, né? Esse fio que atrai um ao outro que não tem como separar. Ele não consegue se separar da minha alma, se separa dele, né? Esse amor mesmo puro e verdadeiro, amor divino, né? Muito lindo. E muito lindo que a Arlene falou assim que a Luísa passou por muitos sofrimentos, né? Essas privações todas para que a gente pudesse viver essa vida, né? Essa felicidade. Porque, como a Arlene falou, ela foi a primeira filha da Divina Vontade, então para ela foi bem difícil passar por tudo isso. Ela foi a primeira filha da Divina Vontade, ela passou por muitos sofrimentos, privações, né? E hoje, através dessas privações e tudo que ela relata aqui, a gente pode tomar essa consciência do valor dos sofrimentos, o valor, né, de todos esses conhecimentos que Jesus traz. Então foi muito importante, né, tudo ali o que foi escrito aqui, tudo, por mais que a gente fique assim, ai meu Deus, lá vem Luísa de novo, lá vem Luísa de novo reclamando da privação, ai, mas meu Deus, isso foi tão importante para que a gente pudesse ter essa felicidade, essa vida, e hoje a gente só tem essa consciência, esse conhecimento do valor dos sofrimentos e a gente não passar assim por essa mesma situação que ela passa, sabe? Porque se a gente vê que Jesus fala não sei quantas vezes para ela a mesma coisa e não entra na cabecinha dela, então foi bem difícil para ela, né? Ela passou por muito sofrimento, mas assim, ela nunca saiu da divina vontade, por mais que ela ali reclamava, vamos dizer assim, e parecia que não entrava na cabecinha dela, mas ela nunca saiu da vontade divina. Nunca saiu, né? Sempre ali naquele estado habitual que ela fala, na cama. Ela poderia questionar, mas ela não saía, né? E, e hoje a gente pode ter uma compreensão melhor de tudo isso, né? Com essa vida dela também, né? Esses relatos de tudo que ela viveu, a parte dela ali foi muito importante para a gente poder compreender. E hoje a gente consegue ter essa felicidade, mesmo diante das situações, diante dos sofrimentos, esse conhecimento do valor dos sofrimentos. Então, nossa, foi muito importante, né? Toda essa privação e tudo isso que aconteceu, né? Na vida de Heloísa, assim, foi muito importante, né? Para que a gente pudesse viver hoje essa vida, essa felicidade. E a gente não ficar assim como ela ficou, né? Porque a gente tem esse relato dela ali, né? Toda essa privação teve um para quê, né? E a gente não passa por essa mesma coisa que ela passa, né? Que a gente, devido a esses conhecimentos, esses escritos, a gente tem mais consciência ali, né? Esses conhecimentos nos dão a consciência, então a gente não fica, né? Nessa. Como ela ficava, né? Então acho que é isso. Amém, Fiat. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Vinde, ó Espírito Santo, vinde.
vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Estudo do Livro do Céu, no tema 37, volume 2, capítulo 46 e 47, do dia 2 de 46, julho 14 de 1892. Jesus não pode deixar quem o ama. Ele não pode deixar quem o ama. É maravilhoso isso. Meu adorável Jesus continua esses dias fazendo-se ver pouquíssimas vezes. Sua visita é como um raio que, enquanto se quer seguir, vendo-o, foge, e se alguma vez se detém um pouco, é quase sempre em silêncio. Outras vezes diz alguma coisa, mas assim que se vai, me aparece que se leva essa palavra junto com a luz que me vem de sua palavra, tanto que depois não recordo nada do que disse, e a minha mente fica na mesma confusão de antes. Que estado miserável! Meu amado Jesus, tenha piedade dessa miserável. Continue fazendo uso da sua misericórdia. Agora, para não me alongar e dizer dia por dia o que passei, tirei aqui tudo junto, algumas palavras que me disse nesses últimos dias. Então, a Luísa está aqui a se lamentar da falta de Jesus, né? Jesus aparece pouco para ela e fala e não fala, né? A nossa visão aqui da Luísa, nós temos uma visão total, né, da vida dela e da divina vontade. Por isso nós temos uma visão diferente da dela. Ela estava vivendo o dia a dia, né? Vamos dizer, quando a gente está vivendo as nossas amarguras, né, da vida, e a gente não sabe do futuro. Nós sabemos o futuro dela porque nós já conhecemos, né? Mas ela não sabe, né? E como a gente também não sabe do nosso futuro, no meio das nossas amarguras, né? E ela fica nessa tristeza com a falta de Jesus, né? Depois de ter visto ele, e ele sai, né? Ele não deixa ela. E ele faz isso também de propósito, né? Eu acredito também para estimular o amor dela por ele, né? Vamos dizer assim, né? Porque depois que ela conheceu, ela não quer ficar sem ele mais, né? E é o mesmo conosco. Agora que nós conhecemos Jesus na divina vontade, nós não queremos ficar mais sem ele, né? E que nada nos atrapalhe, né? A viver na divina vontade. Lembro-me que depois de ter derramado lágrimas amarguíssimas, nossa, limpar a garganta aqui. Lembro-me que depois de ter derramado lágrimas amarguíssimas, Jesus fazendo-se ver e eu me lamentando com ele, porque me tinha deixado.
chamou muitos anjos e santos e, dirigindo-se a eles, disse: ouçam o que diz, que eu a deixei. Digam-lhe: posso eu deixar aqueles que me amam? Ela me amou, como posso deixá-la? E os santos concordaram com o Senhor, e eu fiquei mais humilhada e confusa do que antes. Então Jesus provocou essa cena aqui para ela, né? Porque talvez dando testemunho de outras pessoas, né? Para ver se ela se acalmava, né? Porque para dizer que ele não deixa as pessoas que amam Jesus, né? E esses santos também estão conosco agora na divina vontade. Eles sabem que nós amamos Jesus e que a gente está aqui lutando com as circunstâncias da nossa vida para poder conhecer mais e mais e viver a divina vontade, né? A gente vai vivendo a divina vontade através das circunstâncias das nossas vidas e confirmando o nosso amor a Jesus, apesar de tudo que acontece, a gente confirma o nosso amor a Ele, sempre, sempre. Outra, não queremos deixá-lo jamais, jamais. Só de pensar que alguma coisa pode nos separar dele, é isso que nos dá uma dor muito grande. Então, a gente fica firme. E aqui é bom, né, a gente saber que os santos estão conosco, confirmando, né? Que Jesus jamais vai nos deixar. Noutra ocasião, dizendo-lhe que, no final, acabarás por me deixar de toda, Jesus disse: no final, ai coitada, ela está achando que Jesus é traidor, né? Que Jesus vai trair, depois de judiar dela desse jeito, vai largar ela. Né? Não, nós temos que confiar sempre em Jesus. Apesar de que, às vezes, parece que a gente está sozinho nas nossas ocasiões, né? De sofrimento, mas não estamos, não estamos. A certeza da fé é que deve caminhar conosco. A fé de que Ele nos ama e que tudo isso que nós passamos é muito pequeno para Ele. Para nós é grande, mas para Ele é muito pequeno. Um sopro, ele derruba tudo. Então, a certeza tem que ser que ele nos ama e que ele jamais vai nos deixar, apesar de todas essas pequenezes que a gente vive. Filha, não posso deixar-te, e como penhor disso, pus em ti os meus sofrimentos. Então, ele diz que não pode deixá-la, né? E ainda deixou com ela os sofrimentos dele. Olha que lindo. Eu dou o que é meu. O que é meu? Os meus sofrimentos. Olha. E nós temos os nossos, né? Então, a gente pega os nossos e também dá para Jesus. Depois, encontrando-me ocupada com o pensamento, como permite Jesus que viesse o sacerdote? Tudo poderia ter acontecido entre tu e eu. Em um instante, me encontrei fora de mim mesmo, estendendo sobre uma cruz. Mas não havia alguém que pudesse me pregar. Eu comecei a pedir ao Senhor que viesse a crucificar-me. E Jesus veio e me disse: veja como é necessário que o sacerdote esteja no meio de minhas obras. Isso é ajuda.
também para cumprir a crucificação. É certo que se não há ninguém por ti, só não podes crucificar-te. Sempre se necessita da ajuda dos demais. Olha, e é nós aqui, né? Nós aqui que partilhamos, né? As nossas lutas, né? E, e temos a Aline, que tem muita luz, né? Que vem nos ajudar, né? Nessas situações estranhas que nos acontecem na vida, né? E é tudo estranho mesmo, né? Como é estranho para a Luísa, é estranho para nós, muitas coisas que nos acontecem, né? O que a gente queria estar vivendo simplesmente, normalmente, mas não é isso que acontece. Acontece coisas extraordinárias que a gente não esperava que acontecesse. Mas a gente estando unidos, juntos, é muito bom, né? Que a gente compartilha, né? E fale da gente, da situação nossa. E às vezes até ao falar, a situação se torna até mais leve, né? Menos tão complicada do jeito que a gente estava pensando que era, né? E tudo à luz de Deus, né? E com o outro também podendo nos ajudar. É muito bom. Vamos ver o outro aqui. 2,47. Continua quase sempre o mesmo. Desta vez me parecia que em meu coração estivesse Jesus sacramentado. E desde a hóstia santa espargia tantos raios de luz em meu interior e a meu coração saíam tantos raios de luz que se entrelaçavam todos esses raios de luz. Parecia-me que Jesus, com seu amor, atraía todo o meu coração e meu coração, como aqueles raios, atraía e amarrava Jesus a estar comigo. Então, aí ela foi receber Jesus na Eucaristia, né? E ela sentia, né? Ela sentia Jesus na Eucaristia. É maravilhosa a Eucaristia, né? Que Jesus deixou para nós. Mas como também, estou lembrando agora da pandemia, nós vivemos bem a pandemia. Eu já estava no grupo da Divina Vontade, né? E que bom que era, né? Que bom a gente saber que a gente tinha Jesus, mesmo sem recebê-lo sacramentalmente. A gente tinha certeza, né? Assistia a missa na TV e tínhamos Jesus sacramentado em nós pela divina vontade. É uma graça muito grande, muito grande. É tão grande que a gente às vezes não consegue nem partilhar com as pessoas que não creem, né? Não creem e não querem crer, né? E não querem ter. E também porque não querem ter o trabalho de estudar. Isso é muito triste, né? Eu, graças a Deus, sempre quis estudar. Estudei muito tempo a Bíblia, porque era o momento de estudar a Bíblia, né? Só tinha ela, né? E eu tinha sede de conhecer a Deus, e Ele me colocou nessa situação. E agora, na divina vontade, que Ele me trouxe também. Por quê? Para me alimentar, para me conhecê-lo, para me estar em volta dele e de alguma forma transmitir para os outros, né? Na partilha, na vivência nossa, porque quando a gente estuda, a gente fica cheio do conhecimento
E a gente já não é mais aquela pessoa anterior sem conhecimento. A gente é essa pessoa com conhecimento. Então, tudo que a gente fala no meio que a gente vive é divina vontade que a gente fala. A gente não vai falar outra coisa, né? Porque não pode mais sair nada da nossa boca que não seja o que a gente está estudando. E sem medo. Olha, mas isso é que é o mais. Agora estava até lembrando, isso é o mais importante. Sem medo e com autoridade. Eu fico boba de ver como eu falo com meus irmãos. Eles que falavam para mim que quando eu era pequena, que eu era a última que falava e a primeira que apanhava. E agora eu vejo eles ficarem surpresos. Falo sem medo e com autoridade as verdades que eu estudo e aprendo horas. Eu vou falar o quê? Baboseira de antes? Né? Ah, nada disso. É as verdades mesmo, puras, né? E firmes. Agora vamos nas perguntas. Fale um pouco sobre esse estado de sofrimentos em que Jesus fala que isso revela que ele está com ela. Fala um pouco sobre esse estado de sofrimento em que Jesus fala que isso revela que ele está com ela. Então, ele fez até uma, uma chamada, uma reunião aqui com os santos, né? Para dizer a ela que ele a ama. E pegou testemunhas, né? Olha, ela me ama. Como posso deixá-la? E os santos concordaram com o Senhor, né? E aí ela ainda ficou mais humilhada e confusa, né? E ela podia ter, então, aceitado, né? Aceitado esse gesto que Jesus fez de até chamar testemunhas para ela, né? E aí ela ainda ficou mais humilhada, né? Não ficou feliz. Estranho isso, achei, né? É essa ocasião de ela precisar de quem a crucificasse e ser necessário sacerdote para isso. Explique o motivo de Jesus insistir na presença do sacerdote. Então, o sacerdote, ele já instituiu, né? Foi ele que instituiu a nossa igreja, né? E na nossa igreja tem a autoridade do sacerdote. Então, o sacerdote é de grande importância para poder dizer se é verdadeiro ou não. A palavra dele vai afirmar se o estado dela é verdadeiro ou se não é verdadeiro. E que tudo que ela está vivendo é verdadeiro ou não é verdadeira. Tem que ter a testemunha do sacerdote para ele poder confirmar para a igreja e para o mundo que a Luísa é uma obra de Deus, é uma obra de Deus para a humanidade inteira, né? Que vem trazer para nós todos esses ensinamentos. Quer dizer, Jesus usou a Luísa como ele usou os apóstolos. Colocou nos apóstolos tudo o que eles deveriam dizer para o mundo. E Jesus colocou na Luísa tudo o que ela tinha que dizer para o mundo. Mas para isso tem que ter o apoio do sacerdote, o apoio da igreja, porque senão também nem é reconhecida, não pode nem ser reconhecida, né? Deus sabe de tudo. Ele instituiu a igreja, ele institui e ele então vive sobre as leis que ele próprio colocou, né? Amém, Fiat.
Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Tema do dia 31 de janeiro, volume 2. Jesus não pode deixar quem o ama. Meu adorável Jesus continua esses dias fazendo-se ver pouquíssimas vezes. Sua visita é como um raio, que enquanto se quer seguir vendo-o foge. E se alguma vez se detém um pouco, é quase sempre em silêncio. Outras vezes diz alguma coisa, mas assim que se vai, me parece que se leva essa palavra junto com a luz que me vem de sua palavra. Tanto que depois não recordo nada do que disse. E minha mente fica na mesma confusão de antes. Que estado miserável! Meu amado Jesus, tenha piedade desta miserável. Continue fazendo uso de sua misericórdia. Agora, para não me alongar e dizer dia a dia o que passei, direi aqui tudo junto, algumas palavras que me disse nestes últimos dias. Lembro-me que depois de ter derramado lágrimas amarguíssimas, Jesus fazendo-se ver e eu me lamentando com ele porque me tinha deixado, chamou muitos anjos e santos e dirigindo-se a eles disse: ouçam o que diz, que eu a deixei. Digam-lhe, posso eu deixar aqueles que me amam? Ela me amou, como posso deixá-la? E os santos concordaram com o Senhor, e eu fiquei mais humilhada e confusa do que antes. Eu não sei por que, gente, eu achei engraçado, falou. Os santos concordaram com o Senhor. Claro que eles concordam com o Senhor, tipo assim, eles, eles só são santos, justamente estão no céu, porque vivem plenamente na divina vontade. Então eles concordam com Jesus, né? Tipo, em tudo. Em tudo eles concordam com o Senhor. Em tudo. E viver na divina vontade é justamente isso, né? Em tudo você concorda com o Senhor. Noutra ocasião, dizendo-lhe que no final acabarás por me deixar de todo, Jesus me disse: Filha, não posso deixar-te, e como penhor disto, pus em ti os meus sofrimentos. Depois, encontrando-me ocupada com o pensamento, como permitiste, Senhor, que viesse o sacerdote, tudo poderia ter acontecido entre tu e eu. Em um instante me encontrei fora de mim mesma, estendida sobre uma cruz. Mas não havia ninguém que pudesse me pregar. Eu comecei a pedir ao Senhor que viesse a crucificar-me, e Jesus veio e me disse: Veja como é necessário que o sacerdote esteja no meio de minhas obras. E isto ajuda também para cumprir a crucificação. É certo que se não há ninguém, por ti só não podes crucificar-te. Sempre se necessita da ajuda dos demais. Jesus é incrível, né? Ele mostra pra gente as coisas. Ele mostra, ele confirma, tudo que ele quer, que ele fala com a gente, ele mostra, ele confirma. Olha só, ela falando: Jesus, como permitiste que viesse o sacerdote? Poderia não ter ninguém, só ficar só a gente, sem ter ninguém. Aí ela, aí ele permite que ela se veja estendida sobre uma cruz, mas não teria como sofrer, não teria como ser crucificada, porque não tinha ninguém para pregar ela na cruz. Aí Jesus mostra, tá vendo? Como que não vai ter o sacerdote? Você não
Você não pode se crucificar, sempre tem que ter a ajuda de alguém. Então, tipo assim, ele faz de tudo, ele fala e nos convence, né? Jesus, ele vai nos convencendo da verdade, com fatos, né? De forma assim que a gente fica atado, você fica convencido. É para isso acontecer, né? A gente ficar convencido e sempre estar concordando com ele. É, realmente, Jesus, é. Então, Fiat, sempre, sempre a gente concordando com Jesus. Você não quer, mas Jesus quer. Então, você vive sempre nesse concordar com Jesus e renunciar a você. Renunciar. Por ela não queria, a vida inteira não queria que tivesse sacerdote, mas ela renunciava por Jesus, pelo que ele tinha falado e tinha mostrado e tinha explicado e explica. E várias vezes, às vezes, ela volta nessa mesma conversa e ele explica de novo. Então sempre fica nessa, né? Então ele fala, vou voltar aqui do início, ele fala. Ela estava falando que Jesus não, né, já desde o início reclamando dessa privação, né? E Jesus fala, eu não posso te deixar. Ele chama os santos e fala, ouçam o que diz, que eu a deixei. Digam-lhe, posso eu deixar aqueles que me amam? Ela me amou, como posso deixá-la? E os santos concordaram com o Senhor e eu fiquei mais humilhada e confusa do que antes. Aí depois, aí ela vai e fala, noutra ocasião, depois que ele já tinha falado, né? Não, não te deixo, não deixo quem ama. Eu não posso deixar quem me ama. Aí ele fala, ela fala, no final acabarás por me deixar de todo. Jesus disse, filha, não posso deixar-te. E como penhor disto, pus em ti meus sofrimentos. Então a gente vive a mesma coisa. O sofrimento de Jesus. Se a gente está vivendo uma vida de sofrimento, de sacrifício, esse é o maior sinal da presença de Jesus na nossa vida. Mas por que eu não entendo isso? A vida de Jesus foi sofrimento. Se eu estou vivendo a vida de Jesus, eu vou viver uma vida de sofrimento. A vida de Jesus na terra foi de sofrimento. Ele e a cruz é a mesma coisa. Então, a cruz é a encarnação de Deus na nossa alma. A cruz é a encarnação de Deus na nossa alma. Se a gente está na cruz, é o penhor, é a garantia que ele dá de que ele está em nós. Que ele falou, filha, eu não posso te deixar. E como penhor disto, pus em ti os meus sofrimentos. Então, isso é um sinal muito claro da presença dele morando na nossa alma. Ele é o homem das dores. Ele é o homem das dores, que tomou sobre si todas as dores da humanidade. Quando ele vem, quando a gente está vivendo na divina vontade, Jesus não deixa de ser quem ele é. Viver na divina vontade é ser uma morada para Deus. Jesus é Deus. E Jesus e a dor é inseparável da dor. A gente está na terra, só não tem sofrimento no céu. A terra é local de expiação, de sacrifício. Então a gente não pode esquecer disso. A vida na divina vontade vai ser vida de céu, mas na terra. Ah, mas Jesus fala que a gente vai viver uma vida de céu. Vai, mas é na terra. E a vida na terra é sacrifício, é expiação, é reparação. A vida de Jesus na terra foi de expiação, de sacrifício. Se eu sou outro Jesus vivendo na terra, é lógico que eu vou ser sacrifício, mas aí Jesus vai explicar isso muito no livro do céu. Que a vida dele, cada batida do coração dele era uma dor, mas ao mesmo tempo era uma alegria. Era uma dor humana que vinha na humanidade dele, mas uma alegria que vinha do espiritual, do divino, do Pai. Se o Pai
se ele não tivesse essa alegria que era abandono das criaturas e consolo de Deus. Ele fala isso, que a vida dele era doçura, era amargura demais e doçura também que vinha da divindade. A nossa vida é a mesma coisa. Aí ele fala, nesse trecho que ele fala isso, ele fala assim, que ele quer fazer isso, que ele quer viver nas almas, a mesma coisa. A vida também ser doçura, ser amargura e doçura, que ele envia para as almas que querem viver a santidade divina, ele envia para as almas a amargura, a dor dele, o sofrimento dele, mas também a doçura que ele vivia, as alegrias divinas, que ele envia tudo, que ele quer nos dar toda a vida dele. Ele quer viver a vida dele na nossa alma, dessa vida de amargura e doçura. Só que ele fala assim, mas é raro encontrar uma alma que queira a amargura. E aí ele não consegue, ele não envia também a doçura, porque tem seu pacote completo. Então, como a pessoa não aceita as amarguras, não vem também as doçuras divinas, que é muito raro encontrar uma alma que queira viver tudo. Há uma alma que queira ele inteiro. Geralmente a gente só quer a parte boa de Jesus. A parte que ele é o homem das dores, a gente não quer viver. É assim, a nossa humanidade, o nosso eu, ele quer rejeitar o sofrimento. A gente foge do sofrimento. E aí, fugindo do sofrimento, foge também essas alegrias divinas. Não vem a alegria divina. É muito, esse trecho, ele é muito interessante, muito importante, muito, muito. Eu lembro que eu acho que eu li ele na escolinha, já tem um tempo, eu vou procurar ele, é muito importante o que Jesus fala. Ele fala que, ele deixa muito claro nesse trecho, que a gente está falando muito esses dias desde ontem, né? Que a vida na divina vontade tem sofrimento, sacrifício, tem. Não tem como fugir. É a vida na divina vontade. Contrariar a nossa vontade a cada instante não é confortável humanamente. Não é uma alegria, não é gostoso para o humano isso. Não é gostoso, não é confortável. Para o humano é sofrimento, mas vem a alegria espiritual divina que a vida de Jesus completa. Aí ele deixa muito claro nesse trecho, é isso que ele está falando. Que a vida. Eu vou ter que pegar o trecho, mas ele confirma muito isso que ele está falando nesse trecho. Vou pesquisar. Então, é o que ele falou aqui, como penhor do meu amor, da minha presença, de que eu tô com você, é o sofrimento. Então, é a mesma coisa pra gente. Você tá sofrendo? Obrigado, é Jesus. Eu tenho certeza que Jesus está aqui, que isso que eu estou vivendo é real. Que a vida na divina vontade é real, que Deus realmente está aqui. Eu tenho certeza absoluta, porque eu estou sofrendo todo dia, eu estou sempre crucificada. E é muito interessante o que ele falou aqui para ela. Tenha a ajuda dos outros para você ser crucificada. Para a gente é a mesma coisa. A gente não se crucifica. O que crucifica é algo que vem de fora. Tem a ajuda das pessoas. É através delas que vem o sofrimento. É através das pessoas, das situações, do mundo, de um monte de coisa que vem o sofrimento. E aí você sabendo disso, que é através que você quer viver na divina vontade. Você quer viver na divina vontade, só isso que você quer. Você já viveu muito sobre os efeitos da divina vontade, já sabe que ela é maravilhosa, que é só isso que você quer. Já está encantada, atada e presa, e só quer isso. Aí Jesus revela, tem sofrimento. Eu quero assim mesmo, Senhor. Eu quero, a minha vida foi sofrimento. Viver na divina vontade é ser outro eu, e eu sou o homem das dores. Eu não quero mais nada, Senhor, eu só quero o Senhor.
Então, tem sofrimento? Tem. E o sofrimento vem através das pessoas, das circunstâncias, da criação. Eu quero. Então, a partir disso, eu vou olhar para as pessoas que são um instrumento de Deus para eu sofrer e vou amar essas pessoas, vou agradecer. Vou chegar ao ponto, a gente chega ao ponto de amar as pessoas, mesmo que elas sejam usadas por Deus para nos crucificar, para nos deixar numa situação de sofrimento. Você não tem ódio das pessoas. Você não tem ódio. A pessoa está te fazendo sofrer. Você está vivendo uma situação sofrida por causa de alguém. Por causa de alguém. E você não odeia essa pessoa. Você ama. Ama como Deus ama. Não como o humano ama. Ama como Deus ama. Então é assim. Que ele falou: veja como é necessário que o sacerdote esteja no meio de minhas obras. Isto é ajuda também para cumprir a crucificação. É certo que se não há ninguém, por ti só não podes crucificar-te. Se não há ninguém na nossa vida, por ti só não pode crucificar-te. Sempre se necessita da ajuda dos demais. Então, sempre. O sofrimento vem através do... O alimento está caro? Tem um monte de gente envolvida que está... Um monte de gente, países, pessoas, empresas, pessoas que tomaram decisão para aquele alimento estar caro. Então, necessita dos demais para a gente ter esse sofrimento de trabalhar tanto para comprar um pacote de arroz, comprar o básico para comer. É um sofrimento. É um sofrimento. Todo mundo está no sofrimento. E isso vem através das pessoas, da decisão das pessoas, da livre vontade que cada um tem, que Deus dá. E a gente sofre. Então sempre vem das pessoas o sofrimento. Aí o outro trecho continua quase sempre o mesmo. Desta vez me parecia que em meu coração estivesse Jesus sacramentado. E desde a hóstia santa espargia tantos raios de luz em meu interior, e a meu coração saíam tantos fios de luz que se entrelaçavam todos esses raios de luz. Parecia-me que Jesus, com seu amor, atraía todo o meu coração. E meu coração, com aqueles fios, atraía e amarrava Jesus a estar comigo. Que lindo, né? Então é isso, o amor prende a gente. O amor nos prende, né? Tanto a gente ama tanto a Deus que está atado com Ele e Ele a nós. A gente foi criado para isso, né? Para Deus, para ser para Deus. Para viver esse amor, a gente foi criado para amar a Deus. Então, quando a gente ama, esse plano acontece. Acontece esse plano, né? Esse plano se cumpre quando a gente ama a Deus. E ele fica atado, ele ama o plano dele, a vontade dele. Amém, Fiat? Jesus, eu confio em vós. Amém.